Oi, meu nome é Elioenay. Meu nome é Stephanie. E nós estamos gravando esse vídeo com o intuito de contar o testemunho do nosso filho, Ravi, nosso segundo filho, mais novo. Ele foi diagnosticado em um dos ultrassons que eu fiz, o ultrassom morfológico, com uma doença rara e grave que se chama mielomeningocele. A mielomeningocele, conhecida como uma forma grave de espinha bífida, é uma malformação congênita, ou seja, acontece por fatores ambientais ou genéticos em que a coluna do bebê não se fecha completamente durante o desenvolvimento. Isso resulta em uma abertura nas costas, por onde parte da medula espinhal e dos nervos ficam expostos ou formam uma bolsa fora do corpo. A medula é como uma continuação do cérebro, então ela não pode ficar exposta de forma alguma. Por isso, todo bebê com mielo costuma ser operado nas primeiras 24 horas após nascer, para proteger esses nervos expostos. Mas essa cirurgia apenas reduz algumas sequelas, já que a mielomeningocele não tem cura. Por ter essa abertura na espinha, o Ravi perdia um líquido no cérebro chamado líquor, e o cerebelo dele também começou a ser puxado para baixo, herniando, o que fez com que ele desenvolvesse a síndrome de Chiari 2. A frente do crânio dele já estava afundada quando vimos o ultrassom, e a qualquer momento ele podia desenvolver também a hidrocefalia por causa dessa malformação. Nós fomos pesquisar nesse dia o que era a mielomeningocele, porque a gente nunca ouviu falar sobre, e as complicações dessa condição envolvia muita coisa séria, por exemplo, hidrocefalia, meningite, convulsões, perda de QI, atraso no desenvolvimento cognitivo, ou também dificuldade motora, pé torto congênito, ou tem crianças que infelizmente também não conseguem andar por conta de como que acontece essa lesão. Então a mielomeningocele é uma condição muito incapacitante para a criança que nasce com ela. E aí nesse dia a gente recebeu esse diagnóstico e a médica que me atendeu, ela falou que existia uma cirurgia que fazia a correção para diminuir as sequelas, mas não para curar totalmente a situação do Ravi. Só que pouquíssimos profissionais trabalham com isso no Brasil. É uma cirurgia que ela ainda está em desenvolvimento ou em estudo. Ela tem muitos casos bem-sucedidos, mas por ela ser uma cirurgia muito recente no Brasil, ela é muito cara. Então ela foi avaliada pelos advogados que fizeram todo o levantamento por R$254 mil. Então, como a gente não tinha condição nenhuma de fazer essa cirurgia, nós fomos até esse especialista indicado pela médica e já sem esperança de que poderia ser feita. Eu lembro que quando nós chegamos do ultrassom, nós ficamos extremamente arrasados, porque quando você vai para a internet pesquisar sobre, você só encontra casos terríveis e cada diagnóstico de mielo é muito específico. Não tem um padrão para os casos, ele é bem específico. Então, não tinha nada na internet a respeito assim, que desse muita esperança para a gente. E todos os diagnósticos ali eram os piores possíveis, então nós ficamos extremamente arrasados. Quando eu olhei o preço da cirurgia, era totalmente fora da nossa realidade, nós não tínhamos condição nenhuma de arcar com essa cirurgia. O convênio médico, ele se recusa a pagar, nosso convênio é Unimed, e ele se recusa a pagar, então nós ficamos desesperados. Imaginando como que o Ravi poderia viver, que ele ia depender de nós para sempre, como que ele ia fazer para se socializar, para ter uma vida normal. Então coisas que já estavam fugindo das possibilidades. A gente não estava mais imaginando que ele poderia ter uma vida. Sim, e eu me lembro que eu deixei a minha esposa, meu filho mais velho em casa e saí, peguei o carro e saí. Minha esposa ficou preocupada, eu falei assim, não, preciso esparecer. E eu só sabia chorar no caminho, eu só sabia chorar e entrei em desespero. E passou pela minha cabeça até em talvez jogar o carro numa mureta, porque eu tinha perdido até a graça de viver, porque eu pensei, Deus, como que eu vou suportar ver meu filho em estado vegetativo, ver meu filho em condições dependendo 100% de nós, e quando nós não estivermos mais aqui, como que vai ser? E aí eu escutei claramente a voz falando comigo para orar, para ir para o monte orar. E eu estava passando já perto do monte de carro, que é um lugar que a gente costuma fazer oração. O monte, para quem não sabe, é um local que a gente costuma se retirar mais afastado, uma mata, um monte mesmo, e vai orar. Eu fui lá orar e comecei a chorar, eu não conseguia nem orar. Mas eu lembro que naquele dia, quando eu retornei, meus pais estavam aqui em casa e oraram com a gente, nos deram conselhos, e foi bem mais... Começamos um propósito pelo Ravi. Isso, e nesse dia nós começamos um propósito. Eu coloquei no meu coração que eu ia jejuar e orar todos os dias em prol do meu filho. E eu jejuei por mais de 12 horas por dia até o nascimento do Ravi.
E nunca determinei que meu filho seria vegetativo, ou que essa doença paralítico ou paraplégico, ou que essa doença iria parar a vida dele, mas sempre determinei que ele seria curado. Nós sempre determinamos. Eu orava na barriga da minha esposa, junto com ela, toda noite, e determinava a cura do Ravi. E nesse dia a gente voltou para casa, fizemos essas orações e aí nós conseguimos um encaixe com o médico que faz essa cirurgia, mas como a gente tinha pesquisado o preço dela, já fomos na consulta sem esperança nenhuma de conseguir fazer. Fomos só pra... A gente até conversou, eu lembro dessa conversa, a gente foi só pra saber o que era aquilo e ter informação, mas sem esperança nenhuma de fazer a cirurgia. Nem se a gente vendesse tudo que a gente tinha, conseguiríamos pagar. E também tem a questão do tempo. Eu descobri a mielomeningocele já com 24 semanas, porque o ultrassom feito anterior, a médica não conseguiu identificar. Então, quando eu descobri, eu só podia ser operada até 26 semanas se eu quisesse fazer essa cirurgia. Então o tempo era muito curto, eu tive praticamente 1 semana e meia pra gente correr atrás de tudo. E aí nós conseguimos entrar, né, pra conversar com o especialista, e ele falou que a única forma que existia da gente conseguir fazer essa cirurgia era se o plano cobrisse, e por isso nós tivemos que judicializar. Por isso que nós tivemos que fazer tudo muito rápido, cada dia era uma correria. E a cirurgia, o principal objetivo dela, era isso que eu tô tentando lembrar. O principal objetivo dela é evitar a hidrocefalia, porque ela está extremamente associada à mielomeningocele. A maioria, ou se não todos, os casos de mielo, eles desenvolvem hidrocefalia. E eliminando as chances de desenvolver essa hidro, ele teria um prognóstico melhor. Mas os médicos, eles nunca falaram pra gente que o Ravi ia ficar livre de qualquer complicação. Então a cirurgia, ela não poderia livrar ele, por exemplo, do pezinho torto, de não andar, de ter algum problema com meningite. Então nós ficamos mais abalados ainda, principalmente porque nós estamos começando nossa vida agora, nós casamos tem menos de 4 anos e receber uma notícia dessa abala totalmente o casal, e nós estamos desenvolvendo ainda a nossa vida financeira agora, e nós não tínhamos condição nenhuma, nem mesmo de pagar um advogado. E o doutor Fábio, ouvindo nossa história, ele ficou bem sensibilizado e indicou um amigo advogado. Depois nós vamos deixar na descrição do vídeo todos os profissionais que foram excelentes, desde a Fetale, dos médicos, a equipe jurídica foi formidável. E aí esse advogado, ele foi bem humano, ele falou, não, passou o valor pra gente de quanto que seria para ajuizar essa causa, e falou que nós poderíamos pagar só depois que tudo saísse, que nós estivéssemos mais tranquilos. E as coisas foram se desenvolvendo, foi se enrolando, nós orando, e com menos de 2 semanas, na data limite, faltando poucos dias para completar 26 semanas. Tempo recorde, nós conseguimos, ganhamos a causa. A Unimed, ela foi bem, ela se opôs, mas sempre eu acho que administrativamente eles falam, né, que porque não está no rol da ANS esse procedimento. Sim. Mas os profissionais ali da Unimed que foram todos excelentes. Pelo menos aqui em Minas Gerais, onde nós moramos, no estado de Minas Gerais, eles foram bem humanos com a gente, foram bem profissionais. Eles se recusaram no primeiro momento, mas depois ali que nós ganhamos a causa ali, eles agiram bem depressa para encaminhar. E depois de fazer orações e propósitos quase todos os dias para o Ravi, você ficou mais calmo também. Sim, sim. Eu tinha uma certeza muito grande que Deus faria esse milagre, não porque nós merecemos, porque nós nunca vamos merecer nada de Deus. Eu lembro que eu até comentei com a Stephanie, minha esposa, ela falou assim, mas tantas pessoas nascem deficientes ou acarretam alguma coisa, algum desastre na vida delas, por que Deus mudaria a nossa sentença? E eu lembro que eu citei para ela sobre o rei Ezequias, que recebeu aquela sentença que ele morreria, e ele virou para o lado da cama, virou de lado, olhou para a parede e disse... orou a Deus para Deus mudar a sua sentença, e Deus mudou a sentença dele. Então eu disse, assim como Deus mudou a sentença do rei Ezequias, por que ele não pode mudar a nossa sentença? Eu sei que muita gente é acarretada de muitos males, mas se nós temos um Deus e confiamos num Deus, por que não ele pode fazer esse milagre em nossas vidas? Então, até o fim, nós oramos, nós cremos, nós pedimos a Deus, mas não é por merecimento, não é por obras, nem por nada, é por misericórdia mesmo de Deus em nossas vidas. Então, nós estamos contando esse testemunho aqui, porque talvez, eu não sei que vocês que estão assistindo possa estar passando, possa ser um caso de enfermidade que também não tem jeito, pode ser problema familiar, pode ser problema financeiro, pode ser problema com drogas, ou problema, eu não sei, de qualquer tipo. Existe um Deus
independente de religião, que se você buscar de coração, voltar a sua vida para Ele, largar os maus caminhos, as más práticas, e se voltar para esse Deus, Ele pode ouvir a sua oração e Ele pode mudar a sua sentença. E a gente ficou desesperado também pela questão financeira, porque a gente achou que o dinheiro poderia salvar a situação do Ravi. Então, no dia que você saiu com o carro lá, querendo fazer alguma besteira... Sim, eu orando, chorando, me senti um fracassado e falei com Deus, poxa Deus, eu sou um fracassado, a vida toda eu estudei, eu formei, eu tenho um emprego bacana, mas não tenho o dinheiro para salvar a vida do meu filho. E Deus permitiu no momento, então foi autorizada a cirurgia, Stephanie foi para o hospital fazer essa cirurgia, e eu me lembro que aconteceu alguns problemas lá que eu tive que ficar próximo ao bloco cirúrgico. Isso. Atrasou a minha cirurgia e, por coincidência, a médica que estava me acompanhando deixou ele ficar num lugar ali para me esperar, para ficar mais próximo da minha sala e saber assim que eu saísse de lá, porque todos os pacientes estavam atrasando as cirurgias e os acompanhantes não estavam sabendo o que estava acontecendo com eles. E aí eles ficavam desesperados, achando que tinham dado alguma coisa de errado. Então essa médica ficou com dó dele e falou, pode ficar ali perto da porta, então... E aí tudo bem, as enfermeiras até toda hora passavam lá e falavam, o que você tá fazendo aqui? Não é seu lugar aqui. E aí depois ele entendeu por que os acompanhantes não ficam ali naquele lugar. É porque é um local que os médicos vêm para dar notícias. Tem o bloco cirúrgico com todas as salas, e você fica fora do bloco, mas toda notícia de médico ali pro familiar é recebida ali. Então eu vi gente... Boa ou ruim? Boa ou ruim. Então eu vivi ali dor de outras pessoas, médicos chegando falando que tinha falecido. Eu vi um casal de bebês, de gêmeos que tinha falecido, a família toda em desespero, chorei junto com eles. Foi muito angustiante. E teve um momento que eu fiquei assim, Deus, me tira daqui, eu não suporto mais esse lugar, um clima muito ruim, de tristeza. E aí eu conheci pessoas que tinham uma condição financeira muito superior à minha. Esse hospital é um hospital que quem frequenta é uma classe social mais elevada, então eu conheci muitos empresários, conheci gente... Pessoas que tinham condição de pagar a cirurgia que elas quisessem. Mas não tinham esperança, a medicina já tinha finalizado, por mais que elas tinham dinheiro, elas estavam ali tentando se curarem, mas não tinha muita esperança. E aí, quando eu estava orando, falando, Deus, por que eu estou aqui, por que eu estou nessa situação, Deus falou comigo pela segunda vez, ele falou assim, você não falou que você era um fracassado? Você não disse que era um fracassado? Eu tô mostrando pra você que o dinheiro sem mim não é nada. O dinheiro sem mim não é nada. Isso eu nunca vou esquecer. Não importa a sua condição financeira. Dinheiro pra Deus não é nada. Jesus... O dinheiro não pode salvar aqueles pacientes, infelizmente. E... eles tinham condições financeiras, tinham dinheiro, mas não tinham a quem se apegar, eles não tinham a confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que é o que de fato poderia salvar a vida deles. Claro, o dinheiro ajuda, traz conforto, ele é bom, mas ele não é o principal. Ele não é o principal. A base de uma vida financeira, a base de uma vida social, a base de uma vida amorosa tem que ser Deus, é Ele que é a pedra angular. E mais do que nunca eu me lembrei disso, eu chorei, eu pedi perdão para Deus. Também. E eu lembrei do dia do carro, que eu murmurei, que eu reclamei, falei que era um fracassado, eu pedi perdão para Deus, porque realmente tudo isso é nada sem a presença de Deus em nossas vidas. Tanto que se o dinheiro fosse a causa de alegria na vida das pessoas, a gente não via tantos milionários se divorciando, suicidando, entrando em depressão. É só um complemento, ele é um complemento. O principal em nossas vidas é Deus e ter uma família estruturada mesmo, e união no lar, e as pequenas coisas são as que trazem a verdadeira felicidade. E enquanto você via todas essas notícias, você também se preocupava com a minha cirurgia, se ia dar tudo certo. Porque foi uma cirurgia muito grande, eu fui entubada, foram muitos médicos naquela sala, tiveram que fazer vários procedimentos específicos para essa cirurgia. E aí deu tudo certo. Sim, eu fui o último a sair do bloco cirúrgico. A cirurgia demorou muito, já eram umas 2 horas da manhã. Eu exausto, preocupado, mas sempre confiante. Ainda mais depois que Deus tinha falado comigo, eu entendi que Deus estava ali e fiquei tranquilo. Fiquei nervoso, apreensivo, mas tranquilo ao mesmo tempo. E os médicos chegaram e deram a notícia que a cirurgia tinha sido um sucesso, que a Stephanie estava bem, que o Ravi estava bem. E eu lembro que um dos cirurgiões até falou assim... seu filho não vai ter nenhuma sequela. Os outros médicos até olharam pra ele assim, tipo... Não era pra você dar tanta esperança agora. Porque deve ser mesmo uma questão de ética dos médicos. Eles não podem, não é por mal. É porque eles não podem ficar alimentando uma esperança de algo que eles nem sabem se realmente vai acontecer. Mas um deles acabou se empolgando um pouco, né? E você percebeu. Sim, mas eu confirmei. Eu falei, amém, meu filho vai nascer sem nenhuma sequela. E aí Stephanie foi pra
E o Dr. Fábio também, ele falou antes de entrar para a cirurgia, enquanto a gente estava esperando todo aquele atraso da cirurgia, da sala liberar, ele falou para ir orando para Deus usar as mãos deles, dos médicos, para fazer a cirurgia. Sim. Então, tudo acabou se conversando, né? Nós estamos resumindo aqui para o vídeo não ficar tão extenso, mas foi assim, pesado. Né? Foi muito pesado, mas em todo momento a gente sentia a presença de Deus nos direcionando para cada momento. E nós estávamos há muito tempo também sem fazer, por exemplo, os cultos da nossa casa, que a gente fazia toda semana. A gente estava há muito tempo sem ter nenhuma conexão, né? E aí o Ravi parece que ele veio para retomar isso, né? Nós estávamos muito preocupados com estruturar nossa vida mesmo, vida financeira, adquirir nossa casa própria e conquistar. E isso serviu para nos mostrar que isso é só detalhe. E de repente essas coisas são nada só detalhes. Importava mais. Isso. E quando você depara com a notícia dessa, nada mais faz sentido para você. Você pode ter milhões na sua conta e saber que esses milhões podem não mudar a sua situação, é tão triste, nada trazer alegria para nós de novo, a não ser a presença de Deus. Então, eu brinco até que minha esposa, ela é psicóloga, eu falei assim, Deus colocou em nós um remédio que nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, ninguém da área da saúde pode receitar, porque o mundo desabando ao nosso redor e nós firmes, plenos, tudo dá confiante certo. E tudo se ajeitando, não porque nós somos fortes, mas porque houve ali uma presença sobrenatural. E esse é o intuito desse vídeo. É independente da religião, independente do que vocês estão passando, do que vocês creem, é exaltar o nome de Deus, Deus Criador. Esse foi o propósito. Dos propósitos que a gente fez. Eu disse que nós gravaríamos esse vídeo caso o Ravi nascesse bem. Nós gravaremos esse vídeo, espalharemos para o Brasil inteiro. Que Deus ainda é um Deus de milagre, que Deus ainda é um Deus que opera, que Deus ainda, apesar de tudo que a gente está vendo na política, tantos pastores envolvidos em escândalos, e líderes religiosos que não têm uma vida fidedigna com o que a palavra e cai diz, a credibilidade. Mas Deus ainda é o mesmo, e Deus ainda opera através da simplicidade, e Ele ama um coração sincero. Deus ama um coração sincero. Então, independente de tudo que nós estamos passando, vivendo, nós somos a prova viva de que Deus se importa com nós. Deus ainda se importa com os mínimos detalhes. A prova viva é nós, que não somos ninguém. Não somos ninguém, somos simplesmente mais um dentre milhares de pessoas que existem por aí. Mas Deus se importa com o nosso choro, com o nosso sofrimento, e Ele não resiste um coração. E aquilo que você falou comigo, Ele pode mudar a sentença se Ele quiser, né? Então ainda vale a pena a gente pedir. E aí a cirurgia, ela foi bem sucedida. Deu tudo certo, não tive nenhuma complicação. O meu pós-parto o meu pós-cirúrgico, na verdade, foi muito dolorido, porque eu tava grávida, barriga muito grande ainda, né, e o neném mexendo em cima dos pontos. Inclusive essa cirurgia se chama céu aberto, acredito que é porque eles tiram todo o útero para fora e tem que cortar todas as camadas para acessar o bebê e abrir a coluna dele para poder corrigir e fechar aquela abertura que, segundo os médicos, estava como se fosse uma torneirinha. Ele perdia muito aquele líquido e aí ele ficava tentando produzir, não conseguia, né, porque o líquido ia embora. Depois da cirurgia eles fecham essa torneirinha, depois eles fecharam todas as camadas, colocaram meu útero de volta no lugar. Então Ravi é a única pessoa que eu conheço que nasceu 2 vezes e deu um oizinho pro mundo, voltou, e agora ele nasceu de novo. E 10 semanas depois foi o tempo que o Ravi ainda aguentou dentro do útero, no forninho, porque eu conheço o caso de quem fez essa cirurgia, que no dia seguinte já teve um parto muito prematuro, e o neném, além de estar lutando com tudo aquilo e de ter que se recuperar daquela cirurgia que foi operada nele, ele também teve que vencer a prematuridade extrema. Então eu tinha muito medo de acontecer essa prematuridade extrema. O Elionai já não estava com essa preocupação toda, ele já estava bem mais anestesiado do que eu nessa altura do campeonato, e eu ainda muito insegura do que ia acontecer. Mas o Ravi ficou ali aguentando por 10 semanas, até que ele nasceu sim prematuro, só que de 8 meses. Então a prematuridade dele não foi incapacitante, não aconteceu nenhuma doença com ele. Inclusive todos os médicos e enfermeiros, quando perguntam qual que é a idade que ele nasceu, de 34 semanas mais 5 dias, eles sempre falam, não, nasceu com tempo bom, porque tem casos tão extremos de prematuridade, inclusive de mielomeningocele, que é mais difícil ainda para o bebê se recuperar, e aí acabam acontecendo mais sequelas ainda. Mas tudo foi correndo bem, inclusive por conta dessa lesão da mielomeningocele, o cerebelo do Ravi, ele ia descendo, ele ia herniando para dentro. Então é por isso que é tão sério e pode atingir a parte cognitiva.
mas depois da cirurgia o cerebelo dele foi voltando para o lugar. A gente ia fazendo os ultrassons, ia vendo a progressão dele, reagindo bem, e aí o médico já ia falando, olha, já não vai precisar pôr válvula, aparentemente. Por quê? Essa é uma condição que precisa pôr válvula na cabeça, precisa pôr válvula na bexiga, precisa fazer tanta intervenção. Tem crianças que fazem muitas cirurgias depois que nascem. É muito triste. Depois da cirurgia, antes da cirurgia, era nítido o crânio dele afundado, com o sinal do limão, que chama sinal do limão. Porque era afundado aqui nas laterais. Frente, sim. Isso, por causa da pressão negativa, né, que tá exercendo. E eu vou colocar fotos dos ultrassons também. E o cerebelo dele também dava para ver que estava abaixo, não estava no local certo, estava bem abaixo. E depois da cirurgia, com os acompanhamentos, ele foi voltando. Já na primeira semana, se eu não me engano. No primeiro ultrassom que a gente fez após a cirurgia, ele já estava subindo e com 15 dias ele já estava no local, então o crânio já estava no formato correto, e nós comemorávamos muito, agradecíamos muito a Deus, porque essa parte a medicina já não entra, essa parte agora é o desenvolvimento do corpinho dele e Deus. Então ele nasceu com todos os movimentos da perninha, nasceu forte, saudável, mesmo sendo prematuro, ele nasceu com quase 3 quilos. Não teve pé torto congênito, não teve perninha torta, não perdeu os movimentos, não teve meningite, hidrocefalia, não desenvolveu em nenhum momento hidrocefalia. Até o momento da cirurgia ele estava lá também firme, aguentando. Não teve perda de QI, a parte cognitiva, segundo o médico, foi totalmente preservada. É uma criança muito esperta, ele é um bebê muito esperto, até a gente ficamos surpresos com como ele é esperto. A gente levou ele numa médica, recentemente eu levei, e ela ficou impressionada, ela falou assim, e talvez eu vou mostrar esse vídeo pra ela também. Ela falou, eu nunca vi isso na minha vida. Essa fala dela ficou na minha cabeça depois, eu fiquei lembrando dessa fala dela. Falou, eu nunca vi isso, eu já atendi vários casos de mielo, e são casos muito mais debilitantes, mas eu nunca vi um bebê assim, que tem o diagnóstico, você vê ali nos exames mielomeningocele, e ele nessa situação, com todos os movimentos perfeitos, a cicatriz fechadinha, e ela falou que se você coloca ele do lado de um bebê que nunca teve nada, você não sabe distinguir, porque é um bebê perfeito. Eu me lembro também que eu tinha acabado de entrar nesse meu novo emprego, e o parto ainda tinha carência, então nós teríamos que pagar o parto, e Deus foi tão bom que até o parto a Unimed nos presenteou, e isso tudo é um milagre, não tem explicação. Porque não ia cobrir, a gente tinha visto com a empresa e não ia cobrir, mas aí por curiosidade, pra gente não pagar 10 mil a diária da UTI, caso precisasse, realmente precisei, o Ravi ficou 3 dias na UTI, porque ele nasceu prematuro, então eu ia ter que pagar 10 mil reais a diária da UTI. Então, naquele dia que a médica avisou a gente, olha, tem certeza? Dá uma olhada no administrativo. Aí a gente já estava decidido, a gente ia fazer o parto pelo SUS. Mas nós fomos lá para conferir e falou assim, não, tá liberado aqui desde fevereiro. E não estava, a gente tinha conferido já com a empresa. Então, isso é outro milagre também. Então, Deus ele fez um milagre na vida do Ravi, e nós não precisamos entrar com o mínimo de recurso possível, que foi os advogados, e não precisou de ter dinheiro. Deus fez as coisas surgirem. Até onde a gente pessoas para nos abençoar. Os pais da Stephanie nos abençoou com uma continha de dinheiro que nos ajudou muito. Outras pessoas se levantaram também para nos ajudar. Eu tenho um amigo, Lucas Monteiro, me emprestou o carro dele. Isso nem irmão faz, e ele me emprestou o veículo dele para ir trabalhar, porque nós vendemos o nosso carro, nós tivemos que vender tudo que a gente tinha para pagar também essas dívidas. Então Deus usou pessoas para nos abençoar mesmo, e essa é a parte que... A gente não tinha os quase 300 mil lá, sei lá, 200. Nem perto, nós não tínhamos nem 10% desse valor. Mas o que a gente tinha foi usado, então até onde a gente pôde ir, a gente foi. Além disso, Deus entrou com a provisão e usou pessoas para nos abençoar também. E é isso, hoje o Ravi está saudável, nós continuamos fazendo acompanhamento com ele, com todos os especialistas. Graças a Deus, a todo momento ele está desenvolvendo bem. Não sabemos do que vai ser daqui pra frente, mas nossa confiança é em Deus. Ele nos sustentou até aqui e vai continuar nos sustentando. Eu creio que o Ravi está 100% curado, mas nós não negligenciamos a nossa parte, nós continuamos levando ele para fazer acompanhamento, mas ele está muito bem em todos os acompanhamentos. E muitas coisas tiveram que dar certo pra gente chegar até aqui, fazer esse vídeo hoje. Muitas coisinhas, tinha que dar certo sair a cirurgia, tinha que dar certo conseguir o encaixe com o médico naquele dia, a médica que conhecia a equipe que fazia a cirurgia, tudo isso teve que dar muito certo. A gente esperar os advogados conseguirem convencer o juiz de Betim aqui de colocar o caráter de urgência também. Sim. E conseguir uma liminar pra gente
enfim, poder fazer a cirurgia. Muitas coisas tiveram que dar certo. Foi uma saga, nós estamos resumindo, bem resumido mesmo, mas foi uma saga. E vocês podem deixar nos comentários, perguntas, se nós pudermos, nós vamos responder. E é isso, o principal foco é esse, é exaltar o nome de Deus, engrandecer o nome dele, contar o que nós passamos, como, porque pode ter pessoas que estão passando pela mesma coisa. Nos colocar à disposição caso tenha alguém que está também precisando, que está preocupado e quer alguém para conversar. Sim, É porque eu também procurei alguém para conversar sobre a Mielo, sobre esse quadro, e às vezes a gente precisa de conhecer alguém que também passou pela mesma coisa. Então a gente está também nos colocando à disposição com esse vídeo. E após a tempestade sempre vem a calmaria, né? E Deus foi tão bom que nós tínhamos um lote muito bom, e nós vendemos esse lote em tempo recorde, conseguimos recuperar todo o nosso capital e entrou mais clientes na empresa também, da minha esposa, eu recebi uma melhora lá no meu trabalho também, e hoje nossa vida financeira está controlada. E tudo isso do Ravi aconteceu com a nossa vida financeira no pior cenário possível. Isso. Então, é isso. Não entre em desespero se a sua vida financeira também tá acabada e tá vindo mais problemas. Somente creia. Faça um propósito com Deus, assim como nós fizemos. Eu creio que nenhuma bênção ela vem só para a pessoa, ela tem que ser partilhada. A sua vida tem que transbordar na vida de outras pessoas. Então, transborde na vida de outras pessoas também. Faça um propósito, Deus, se eu me honrar nisso, eu vou abençoar tantas vidas com cesta básica. Um exemplo, eu vou ajudar pessoas que estão em situação de rua, eu vou fazer um vídeo para que ajudar outras pessoas a ter esperança, a ter fé, a ter essa mudança de vida mesmo. E então, nós somos testemunhos vivos que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda se importa com os pequeninos, assim como nós. E quem tem um coração quebrantado e verdadeiramente volta ele para Deus, para Cristo, jamais será lançado fora. Jamais será lançado fora. Deus perdoa os nossos pecados, independente daquilo que nós fizemos. Se nós arrependemos verdadeiramente e mudamos de vida, é realmente uma conversão. Se você antes roubava, você não vai roubar mais. Se você antes mentia, você não vai mentir mais. Se você antes traía, você não vai trair mais. E o milagre vai acontecer na sua vida. Não só financeiro, mas espiritual, físico, eu creio. E em nome de Jesus, esse é o nosso testemunho, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E obrigado por ter assistido até aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus.